esse processo. Ah, é para eu começar? Sim. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje a gente vai falar sobre um filme bem épico aí, um filme bem especial de guerra, sobre a Guerra do Vietnã. A gente vai falar sobre o Apocalipse Now, que é um filme aí de 1979, com a direção do Francis Ford Coppola, roteiro de John Milius e roteiro também de Francis Ford Coppola. E aí eu vou chamar o Fábio Yamada e o Felipe Skripnik aí para compor essa parada muito louca sobre esse filme épico de guerra. E a gente vai falar também sobre o documentário, que é o... Qual que é o documentário mesmo, Skrip? Você que manja tudo desse documentário. É o Apocalipse de um Cineasta, acho que a tradução que fizeram, mas em inglês é Hearts of Darkness. Hearts of Darkness, é isso aí. E aí, assim, eu vou mediando vocês hoje e vou fazendo perguntas capciosas para deixar vocês numa situação muito louca de cinéfilos, porque vai ser a minha grande diversão aí antes do Natal. E aí eu queria saber do Fábio, o que você achou do roteiro, Fábio? O que você acha do roteiro desse filme foda aí, desse filme épico? Então, o roteiro em si, a ideia do roteiro é muito boa, né? Porque ele transfere é uma adaptação literária, né, do livro do Joseph Conrad, que era, na verdade, que é esse o coração da escuridão, né, o Heart of Darkness, e esse livro foi escrito no final do século XVIII e era sobre um inglês que se infiltrava nas companhias belgas lá de colonização do antigo Congo, e ele era contratado para subir o rio Congo para matar um comerciante, na verdade um tipo traficante de marfim, vamos dizer assim, que tinha enlouquecido e que estava acreditando que era um semideus e usava disso, essa posição que ele assumiu por conta própria em relação aos nativos para conseguir dominar todo esse comércio. Só que conforme ele vai subindo o rio Congo, ele vai meio que se apaixonando por aquele universo, aquela selva e até pelo comportamento desse tal traficante. É como se ele se apaixonasse por quem ele fosse, por quem ele foi contratado para matar. E o Francis Ford Coppola transpõe isso para a Guerra do Vietnã. Então a ideia é muito boa. Só que o roteiro em si foi sendo escrito conforme ele foi filmando, aquela ideia de que a gente vai filmando e escrevendo tudo junto ao mesmo tempo. Então o resultado ficou fantástico, mas às custas do quê? E de quanto dinheiro, de quanto sofrimento, né? Então é isso que a gente tem que pesar muito bem nessa história desse roteiro sem uma programação, né, desse roteiro meio que espontâneo, vamos ver o que acontece. E Isso você, foi Felipe? um documentário, de certa forma, não é? Um Hã? pouco dessa... Isso é mencionado no documentário? Sim, sim, que ele ia Porque é escrevendo exatamente essa conforme... história. E você, Felipe, o que você acha? Concordo com. Ele copiou bastante essa estrutura do roteiro e manteve até o nome do Vira Coronel Kurtz, né, no Apocalipse Now. É bem interessante esse roteiro mesmo, é bem maluco o processo de escrever enquanto filma, que a gente vê no documentário que foi uma loucura o processo de produção desse filme, que só voltar uma questão que fala nesse documentário, o que aconteceu? Coppola fez os dois primeiros Poderoso Chefão, dois filmes do Poderoso Chefão, parte 1 e parte 2, e ficou milionário. E fechou essa ideia fixa, assim, de que ele queria fazer esse filme Coração das Trevas sobre situado, né, na Guerra do Vietnã. Fala, Fábio. Eu? Tá. E, bom, pelo que assim, eu lembro do documentário, ele tinha já essa ideia que, na verdade, já vinha
do diretor do Cidadão Kane, né? Como que era o nome dele mesmo? Orson Welles. Orson Welles. Ele já tinha a ideia de filmar, fazer uma adaptação desse livro, mas que acabou naufragando, né? Como vários projetos dele, né? Começava, ia e de repente, puf, nada. Inclusive aquele filme que ele veio filmar no Brasil e que nunca deu em nada. Mas... E aí o Francis Ford Coppola pegou essa ideia, na verdade comprou os direitos do livro e começou a batalhar por isso. Só que ele queria, na verdade, uma independência total dos estúdios, né? Então ele investiu dinheiro próprio nessa produção. E por mais que ele tenha ficado milionário, uma produção dessa é muito. E ele acabou até hipotecando a casa, umas coisas doidas. Ele levou os filhos, que eram crianças ainda de 4, 7, 10 anos, para filmar nas Filipinas. E aconteceu muita coisa, né? Pode falar, Felipe, aí você fala do que aconteceu. Não, na verdade eu ia fazer essa próxima pergunta, inclusive. Porque, assim, tiveram vários problemas, né, que rolaram aí para tipo, o filme acontecer. Aí tem o Brando, né, tem o Shin, enfim, que são coisas que o documentário comenta. E aí eu queria saber de vocês, porque tem tudo a ver com o que você estava falando, né, de quanto a produção foi morosa, como foi difícil fazer as coisas acontecerem. O que vocês me dizem dessa história aí, hein, Scripa? Então, eu lembro que eu já fiz uns jobs filmando eventos corporativos e eles tá agora meio que em moda você fazer uma liderança, cursos de liderança, você fazer uma liderança mais próxima, o seu projeto dar certo, essas coisas. E aí eu vi essas palestras e mas o Apocalipse Sinal é um filmaço que foi um desastre na produção. Eu ficava essas ideias conflitantes. Agora, sobre as questões. Quem seria o protagonista, na verdade, seria o Harvey Keitel, ou Keitel, não sei qual que é a pronúncia certa. Mas, ali nas primeiras semanas de filmagem, Coppola olhou as primeiras coisas que foram filmadas ali e, não quero ele não, vou mudar de protagonista. Lá das Filipinas, ele trocou, demitiu o cara, mandou ele de volta para os Estados Unidos. Aí ele conseguiu, não lembro bem o processo, que ele conseguiu Martin Sheen, que mais pra frente tem aquela outra questão, não sei se o Fábio quer falar, que ele teve um ataque do coração, se eu não me engano, né? Alguma coisa de estresse lá. E teve que ser rebocado para os Estados Unidos. Vai saber de estresse, droga, vai saber, né? Tudo junto ao mesmo tempo. Sim. E aí é engraçado no documentário que tem a maior parte, quem filmou essas bastidores, esse making off, foi a Eleanor Coppola, que é a esposa do Coppola. E aí, ela narrando essa parte muito boa, que depois de um tempo o Martin Sheen voltou, né, fez o exame, se recuperou, e aí reencontrou a equipe, não sei o quê, e ela comenta que o Coppola olhou pra ele, pô, ele tá bem, ele tá muito bem. Meio que tá bem demais, passou do ponto, não era isso que ele queria pro personagem, pra você ver como é que ele já tava fixado ali na ideia do filme dele. Coppola tava doidão, né? E o Marlon Brando também, você chegou a falar dele, que ele tava, tipo, fora de forma, enfim, como é que será essa história ali dentro? Quer falar, Fábio? Posso falar. Então, Marlon Brando, ele é uma lenda do cinema, né? Mas... Tem as suas questões, né? Tem várias questões, né? Tem vários escândalos, desde o Oscar que ele não foi receber, a história da manteiga, tem mil questões, né? Essa aí da manteiga é foda. É foda. Mas a questão nesse filme, principalmente, é que ele recebeu adiantado $1 milhão. Naquela época, $1 milhão era muito dinheiro. Hoje ainda é, tá vendo? Hoje ainda é, mas naquela época era muito. Era tipo adiantado. 1 bilhão, vai. Não era 1 bilhão, mas era bastante. Então, assim, e lógico, as filmagens atrasaram e lógico que ele reclamou com razão, né? Por que atrasou tanto tal? Só que era um projeto pessoal, já tinha sido tudo conversado, e aí ele aceitou, tá bom, vou mesmo tudo atrasado. Só que ele nem sequer tinha lido
o livro O Coração das Trevas, nem sequer tinha lido o roteiro, apesar que também não sei se faria muita diferença ler o roteiro. Mas pelo menos o livro, né, deveria ter lido. E aí qual a solução, né? Pegar aquele velho gordo, botar numa caverna escura e ficar conversando, falando sobre coisas da vida, né? Acho que devem ter filmado horas e horas e horas e horas sobre, né, com ele divagando, e resolveram pegar lá vários trechos do que ele falou e botaram no filme. E por mais incrível ou estranho que pareça, funcionou. Né? Agora, vai falar que aquilo é interpretação? Não sei, né? Até onde está o limite de interpretação, loucura, né? Não sei. Um abraço pro quem montou, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Lisa Furtman, Gerald B. Greenberg e Walter Murch. Walter Murch, grande Walter Murch. Outra questão também do Marlon Brando, que né, a figuraça, né? Não decora roteiro, espalhava o roteiro pelo cenário para ler o roteiro durante a cena, que era o combinado ele chegar num determinado peso lá. Não era para ele chegar daquele tamanho que ele chegou. E aí, se eu não me engano, ele falou pro Coppola, não, vou perder peso aqui para ficar tranquilo. Só que ficava ele andando, acho que umas 3, 4 tailandesas dando comida para ele o dia inteiro, de manga, uva, essas coisas. Que absurdo, hein? O Marlon Brando aí devia ser um puta de um safado. E sobre os atrasos, o que aconteceu? Tinha a questão de filmar. Também era uma coisa que comenta no documentário, que o George Lucas falou pra ele, cara, você é maluco, você vai filmar o filme inteiro, rodar o filme inteiro na Tailândia, no lugar... Filipinas, desculpa. Num lugar tão longe, que não tem tanta estrutura, etc, etc. E aí, claro, deve ter esses problemas. Nem se trata tanto sobre estrutura, mas aconteceu uma vez um tornado, ou furacão, eu não lembro, ou tufão, nunca sei a diferença, que destruiu o cenário, fora o que fez com o país inteiro, né, que morreu uma porrada de gente. Também tinha a questão que eles usaram os helicópteros do exército das Filipinas. Tem essa questão também que o Coppola pilotou helicóptero em algumas cenas. Tem o cara tem muito dinheiro, vai fazer curso de helicóptero, piloto helicóptero, essas coisas, né? Só que os outros pilotos eram do exército das Filipinas. E de um dia para o outro mudavam a equipe, e aí eles não sabiam o que tinha que fazer na verdade, e rolava aquele atraso maravilhoso na produção, ou então os helicópteros tinham que sair para lutar contra as guerrilhas nas Filipinas lá também. Então, muita coisa absurda dando errado, né? E sem contar também que a gente tem que pensar que o filme foi filmado logo depois da Guerra do Vietnã, né? E uma guerra que os americanos perderam. E qual foi a campanha contra o filme, né? Tanto de governo, ou até da própria população que não queria mais nem ouvir falar sobre aquilo, né? Então, teve tudo isso. Tanto o filme quanto o diretor, né, enquanto ainda estava sendo produzido, eles foram massacrados pela imprensa americana, né? Com motivo também, lógico, né? Porque estava tudo atrasado, estava devendo, era um fundo sem poço, mas ainda a imprensa ainda pegava no pé deles. Então, deve ter sido muito difícil para o diretor levar aquilo até o final. Uhum. Mas ele estava bem obcecado, né? Acho que difícil para quem estava em volta, né? Para a esposa, para, sei lá, os atores, a equipe. Para ele, talvez... se submeteu a muito estresse, né? Mas acho que outras pessoas sofreram mais que ele. Mas vamos pensar em resultados, né? Quais foram os resultados aí, em termos de Palma de Ouro, de Oscar, Globo de Ouro? O que vocês podem falar um pouquinho aí da questão do requisito de premiações? Fala, Fábio. Dividiu a Palma de Ouro lá no... Então, dividiu a Palma de Ouro com o filme O Tambor, que era um filme alemão. Mas ele não tinha terminado o filme ainda, né? Quando ele ganhou a Palma de Ouro? Eu acho que não.
porque eu acho que ele chegou a exibir alguma coisa. Não é possível que ele tenha ganho um Palma de Ouro sem Não, exibir sim, nada. não tá finalizado o que eu quis dizer. É, mas, então, é aí que entra o mérito, né? Será que foi o filme que ganhou esses prêmios ou foi o processo todo que ganhou o prêmio, né? Ou será que o sofrimento todo desse processo de filmagem eleva a qualidade do filme, ou não? Né? Ou a gente tem que analisar o filme somente pelo que ele é e não pelo que ele representa. Tem muita coisa envolvida, né? Então eu acho que, não tirando o valor do filme, o filme tem uma das cenas, várias cenas, na verdade, mais belas de todo o cinema, de todo o tempo, né? Mas eu fico sempre pensando nisso, né? Será que vale tudo isso ou foi o processo? O que vocês acham? Eu acho que é um excelente filme. Dá para separar o processo e o filme, porque você não imagina quando você vê o filme. Eu pelo menos gostei muito. Também, né? É um clássico e você depois que você vai pesquisar, talvez só a gente que é mais interessado que vai atrás e descobre que foi uma zona a produção do filme, e eu acho que foi pelo filme mesmo a premiação. Não sei se é a cena de que você está falando do como é que é? Cavalgada das Valquírias, mas sim, tem um monte de cenas excelentes nesse filme. Eu não assisti o primeiro corte que foi exibido no cinema, eu assisti o corte final, né? Eu não sei se tem mais coisa ou, assim, geralmente tem mais, né? Não menos. Mas deve ser um pouco diferente do corte que foi originalmente exibido no cinema, né? Mas uma das coisas que me marcou muito, não no filme em si, mas no documentário, foi a fala final dele, né? Dele que falar que daqui a alguns anos ele torça para ter um Mozart no meio de Ohio, ou sei lá de que estado americano, que consiga fazer uma obra-prima só com uma câmera na mão, né? Aquilo realmente é uma coisa tocante, né? De um grande diretor de cinema falar. E se a gente for pesquisar a história toda dele, de vida, e mesmo depois, né, que ele parou de fazer essas grandes produções e partiu para os filmes menores, é tocante, é ver uma pessoa que realmente ama o cinema e acredita no cinema de autor, independente do cinema hollywoodiano, mega produção, essas coisas. Eu fiquei tocado com aquilo. Não imaginava ele dessa forma. Eu ia trazer umas curiosidades em relação ao que você estava falando, que, por exemplo, disse que o Coppola, ele chegou com uma caralhada de horas filmadas, eram tipo 236 horas filmadas, e aí quando ele apresentou a primeira vez no Festival de Cannes em 79, o filme tinha umas 3 horas e foi aplaudido pra caralho, né? E então, assim, tipo, desde que ele foi lançado, ele já rodou de uma forma exaustiva. E eu acho que ele tem outras versões também. A versão que vocês viram de quanto tempo mais ou menos? Então, tem essa polêmica não, né? Tem essa divergência aí dos cortes. Tem o Redux, que não tem aquela parte daquela sequência da família francesa lá, e tem a versão que tem esse devaneio aí da família francesa. Mas ele é quase 2 horas e 50, né? Mais ou menos. Por aí. 2 horas e 40, mais ou menos. Não diminuiu tanto da versão que foi exibida em Cannes em 79, que foi apresentado como um trabalho ali não terminado, né? O trabalho a fazer, um trabalho em progresso. Eu gosto daquela cena, gente. Eu tenho que admitir que eu gosto. Principalmente de quando, eu não lembro o nome daquele ator, que ele vira para o Martin e fala, né? Vocês estão lutando por nada. Por que vocês estão lutando? E realmente, na minha cabeça, é muito isso, né? Isso é a guerra, né?
É, eu acho que, não vou dizer que existem guerras que têm justificativa, eu acho que nenhuma tem, Mas a do Vietnã em si foi, né? Então, mas tem guerras que têm um objetivo, né? Pelo menos é aquilo que eu acho que eu já falei algumas vezes. Os vietnamitas estão ali lutando pelo que é deles, é a vida deles. E os americanos estão lutando por quê? Né? Por uma liberdade para quem, do quê, para onde? Mas aí não tem a questão do norte-sul, olha lá, polêmica. O norte comunista queria passar o trator lá no sul, eu não sei, né? Já tinha o revés lá na Coreia, mas ali até que dividiu o norte-sul, teve o sul também teve seus problemas, mas tem os problemas gigantescos ainda na Coreia do Norte, né? Talvez ali tinha essa questão de Guerra Fria peronomútil, né? Que esquentou bastante aí desse lado do planeta, com as napalm. Não sei se não é por nada. Não, eu entendo que tinha entrado, sim, na questão da Guerra Fria. Tem a questão estratégica também da região ali. Isso, tipo, não tem muito como fugir, né? Mas eu acredito que, assim, até os Estados Unidos reconheceu, depois de um tempo, que foi um desgaste enorme. E os presidentes que foram pegando, eles foram dando sequência, né? Tanto que, existem vários filmes também que abordam esse outro lado dos próprios norte-americanos, entendendo que aquela guerra era uma guerra que não fazia o menor sentido economicamente, politicamente, estrategicamente. Então, assim, eu acredito que a questão da Guerra Fria foi muito no começo ali. E depois eles continuaram porque eles queriam vencer. Depois eu acho que mexeu muito com o brio deles, sabe? Porque, passou por muita gente essa guerra. Foi muito tempo de guerra. Eu vou fazer um comentário aqui, mas baseado no filme. Não vou levar a minha ideologia, não. Tem uma cena lá que até o mesmo ator francês fala que os inteligentes são os vietnamitas, né? Porque pergunta para eles: vocês são comunistas? Sim, sim, nós somos comunistas. Dá arma, dá arma, dá arma. Perguntar: vocês gostam dos chineses? Sim, gostamos dos chineses. Dá arma, dá arma, dá arma. Então, assim, foda-se, né, qual seja a política, o idealismo, eles só querem se manter na própria terra e continuar no país deles, ter um país para poder chamar de deles, né? E de repente vem gente de tudo quanto é lado querendo tocar, dominar, né? Enquanto você só quer manter a sua própria vida. Eu acho que a gente tem que ter um pouco essa visão de quem está lá, e não com quem está querendo mandar, né? Essa é a minha visão, é isso que eu imagino. Bom, aí eu falo. Todo mundo quieto. Bom, mas vou falar de outra coisa agora. Agora eu vou causar polêmica, mas em outro sentido. Vocês realmente acham que é um filme de guerra? Aí é uma questão, né? O que é um filme de guerra para você, né? A guerra tá ali, mas talvez não seja um filme de guerra tradicional, vamos dizer assim, de playbook, vamos dizer, que tem a linha de frente ou alguma incursão, né? Porque eles estão meio que na missão paralela deles, né? A guerra tá rolando de um lado e eles vão praticamente, eles passam para outro país, né, na história ali, para cumprir a missão deles bem secreta. Então, guerra, eu imagino sempre, a minha concepção de filme de guerra, né, um exército lutando para destruir o outro, e o sofrimento da população local, e o sofrimento dos bonzinhos, e a morte dos malvados, e assim por diante. Tá. Mas eu não acho que ali a guerra é o principal. Ali é o desvio, como você falou, né? Tangenciando aquele conflito principal. É mais sobre o que passa na cabeça do protagonista, né?
até onde ele vai, o que ele acha certo, o que ele acha correto. É uma coisa muito pessoal ali. A guerra tem as loucuras da guerra, as cenas mais maravilhosas são das loucuras da guerra, da loucura dos americanos e tal. Mas é um filme muito pessoal, na minha visão. Ele passa por umas figuras ali que são talvez caricatas ou muito boas, como o Tenente Coronel Kilgore, que é o Robert Duvall, que tem a frase lá do "Eu amo cheiro de napalm de manhã", que você mostra essas pessoas no meio da guerra, né? Também, como eu vi na crítica do Fábio, aqueles soldados que estão lutando nem sabem quem que eles estão atirando, estão sem comando, estão cheios de droga na cabeça também. E você mostra essas figuras de um jeito diferente. Não é vamos dizer assim, um filme só de guerra comercial. Mas também a gente tem um monte de filme de guerra bom, que eu acho que até o Fábio gosta. O Resgate do Soldado Ryan. Não sei se você gosta do Além da Linha Vermelha, que eu acho que segue um pouco essa linha aí, de que você diz, não tão guerra. Eu gosto do Nascido para Matar. Isso é muito bom também. Eu também não acho que seja de guerra, né? Tem uma guerra, acho que é só do meio para frente, né? Não lembro. Mas acho que é só do meio para frente que tem uma guerra. Mas visualizar, né? Tentar mostrar uma guerra de cima, como dois últimos filmes tentaram fazer, que é o Dunkirk e o 1917, tentar transformar a guerra como elemento principal do filme, eu acho isso tão reducionista, porque você retira o elemento humano de dúvida, de covardia, de fraqueza, de medo, de emoção disso tudo, né? E transforma tudo numa massa ilustrativa que vai criar imagens bonitas e pronto, né? E aí você tira a força, eu acho, que do filme, e fica uma coisa tipo... Como é que é aquele diretor do Transformers? Michael Bay. Fica uma coisa Michael Bay. Mas lógico, com estilo, fotografia, musiquinha, tchá, tchá. Mas Michael Bay. Não. Dunkirk, eu tenho que defender Dunkirk aqui. Também defendo. Ele brinca com o tempo ali. Você tem que... eu acho que é um momento muito importante ali para a galera da Inglaterra. E também quem estava do lado certo na Segunda Guerra também, né? Porque ali foi um momento muito importante para o segmento da guerra, né? Que ali ia acabar com a Inglaterra. E aí você junta o Dunkirk com aquele que o Gary Oldman faz, o Winston Churchill, que o Dunkirk termina com o discurso dele, né? Você vê ali a importância desse episódio aí para a Inglaterra, né? Olha lá, eu espizinhando o filme de guerra. Não, faz parte, cara. Eu acho que é... Mas eu entendo que, assim, tem filmes de guerra que tem a guerra como pano de fundo e são mais filosóficos, né? Eu acredito que o Apocalipse Sinal tá dentro desse estilo aí. Eu acho que o Dunkirk também tá, na minha opinião, mas é a minha opinião também. Eu acho que o Scripa também leva mais para esse lado. Mas, tem filmes de guerra e filmes de guerra. Tem filmes de guerra que são apenas filmes de guerra. Frases prolixas. Vou fazer mais uma pergunta. Pode dar spoiler, né? Pode, opa. O filme é antigo, dane-se. Quem não assistiu. É como uma amiga minha fala, isso não é dúvida, isso é débito. Não, o cara vai parar 1 hora para ouvir um podcast, ele tem que esperar spoiler. Aqui vai ter spoiler. Quem não assistiu Apocalipse Now até agora, isso não é dúvida, é dívida. Bom, mas vamos lá, para o final. Eu sempre fiquei imaginando que ele ia ficar no lugar do cara, do Coronel Kurtz, e assumir aquela posição de semideus. Por que não?
Eu acho que talvez ele não curtiu a posição ali de ser um semideus. Naquela. Talvez rolou um estranhamento ali. No começo eles são mal recebidos, né? Ficam presos ali. Tudo que ele viu ali não só da aldeia ali, não, sei lá, da unidade paramilitar ali, ou da guerra inteira, do que ele já passou também, tudo que é trauma, e voltar com as sequelinhas dele para casa. Não, porque assim, a gente acompanha toda a trajetória dele, dizendo que lá é a casa dele, é lá que ele quer ficar, é o que ele gosta, é das missões. Não vou dizer que ele gosta de matar a vietnamita, mas é das missões que ele gosta. Ele vê toda aquela incongruência daqueles soldados perdidos, despreparados, que não tem a menor ideia do que estão fazendo, ou que estão levando a casa deles para lá e vivendo como se estivesse, né, nos Estados Unidos, ou surfando, sei lá o que mais. Mas a partir do momento que ele pode poder de comandar aquilo e tornar a guerra naquilo que ele imagina, ele abdica disso. É estranho para mim. Eu não compreendo isso. Eu acho que, lógico, ele fez o certo, mas não é o que eu esperava do personagem. Entendi. Esperava que ele ficasse ali de Kurtz e engordando ali, comandando. Eu queria que ficasse. Eu queria falar aqui outras coisas, senão eu esquecer. Fala aí, se você quiser falar. Ia falar do fotógrafo, o Storaro, Vittorio Storaro, que já tinha feito com ele o Poderoso Chefão. Faz também imagens magníficas ali do Apocalipse Sinal. E pensar que ele fez naquele clima, né, maravilhoso que foi a produção, né? Aquela loucura. E também eu gosto muito, acho que é característica desse filme, que ficou a música do The Doors. This is the End, né? Pra mim, eu lembro desse filme, eu lembro da música da vozinha do Jim Morrison. Sim, ele surgindo ali, meio camuflado na água do rio, aquela cena é, nossa, é inesquecível, né? Que ele emergindo ali da água, né? Ao som dessa música, arrepia. E tem toda uma sequência maluca, né? A galera ali da tribo sacrificando o boi ali no ritual deles, e é legal no documentário como é que aconteceu esse negócio do ritual da tribo, que eles estavam filmando nesse lugar e foi ao acaso mesmo, né? Acho que um tradutor, alguém chegou pro Coppola: o pessoal vai fazer um ritual aí, você quer assistir? E aí ele viu, gostou e quis replicar no filme. Gostou? Quer dizer, não sei qual que é, se é a palavra certa. Ele acho que caberia. Será que ele replicou mesmo ou será que ele filmou? Eu fiquei na dúvida se aquilo realmente é de mentira. Eu acho que aquilo é de verdade. Eles estão matando aquele búfalo lá. Não, sim, o que eu quis dizer é que ele quis aquilo no filme dele, não que o boi fosse. Eu acho que é real, né? A impressão que dá, né? E realmente é a metáfora perfeita para a cena né? Pro final do Curtis, né? Sim. É muito... É poético, no final das contas, né? E ainda mais com o Marlon Brando gordo. Gordo que nem um boi, né? A metáfora perfeita. Se ele tivesse magrinho, não ia funcionar.
É, tem uma série que eu gosto muito e que eu sei que a Bebel também gosta, que chama Community, que eles fazem vários episódios como referência de algum grande filme ou de alguma grande série. E tem um episódio que o reitor da universidade que eles frequentam precisa fazer um novo comercial de TV para a faculdade. E aí eles fazem uma brincadeira ali que ele meio que vira o Coppola dirigindo esse comercial. E aí tem um personagem que ele é bem das referências cinematográficas e tal. E aí ele fala que ele vai ser a Eleanor Coppola desse processo e ele vai filmar ali a decadência, não. A ruína ali do cara entrando na gravação do comercial. Mas realmente. Agora, uma coisa que a gente não falou e que eu acho que é interessante falar, eu não sei se só eu tenho essa visão, mas eu vou falar. Eu acho que muito do filme é sobre essa ideia do processo de civilização, né? Até onde nós podemos ser considerados civilizados e até onde a gente pode chamar os outros de bárbaros, né? Sempre existe essa dubiedade, né? A gente sempre acha que o outro é o ignorante, que o outro não sabe o que está fazendo, que o outro não é civilizado o suficiente. A gente pode até passar agora para a pandemia, né? Por que que esses bárbaros loucos vão lá em festa, parece que não tem consciência e só querem se divertir, mandar tudo para puta que pariu. E nós somos os civilizados. Então, assim, aonde está esse limite? Quem é que pode dar esse limite? É a ciência? É a educação? É o costume? É a religião? É o militarismo? Eu acho que muito do filme é sobre isso, né? Aonde está isso? Aonde está o valor? Quem é que tem mais valor aí, né? Nós temos o direito de colonizar os índios, nós temos o direito de mudar o estilo de vida dos outros povos só porque a gente se acha mais civilizado. E o interessante do filme da história do livro também é justamente o contraponto disso, né? Quando o civilizado se impressiona e se apaixona pelo bárbaro, né? Tem muito dessa discussão no filme que eu acho muito interessante. E se a gente parar para analisar, tem muito a ver com a desculpa de várias guerras no mundo, desde a época que o mundo é mundo, né? O que você acha disso, Felipe? Eu acho importante eu saber a sua opinião. Você traz essa visão de civilizatório, né? Não sei mesmo o que trazer a religião, se é alguma ideologia XYZ. Talvez aqui no nosso lado de cá, né, do oeste, a religião teve um processo sim, importante na construção da civilização, que a gente chama de civilização. E também acho que outras questões aí, outros filósofos, vamos dizer assim, para nos mostrar o que é o certo, o errado, o que se deve defender, né? Se é a vida, a liberdade, a busca pela felicidade. Acho que falei meio torto, mas acho que é mais ou menos isso. Não, entendi. Eu tenho uma visão de que tudo isso muda muito com o tempo, né? O que é considerado certo hoje, um dia já foi considerado errado, e muitas das coisas que estão sendo consideradas erradas hoje, um dia foi considerado certo. Isso varia muito da ideia de quem está no poder, de quem dita as normas, se é o Estado, se é a igreja, se é a ciência, e isso se alterna, né, numa dinâmica que às vezes um lado está mais para cima, o outro está mais para baixo, e sempre vai vir um movimento contra aquilo que estava no alto. Então a gente vive de ciclos, né?
Então, vai ter uma época que a ciência vai estar em cima, e depois vai decair, e depois vem a religião, e depois vai decair também, e alterna em ciclos. Se a gente analisar a história da humanidade, é sempre assim, né? Tem iluminismo, tem contra-reforma, e depois tem renascentismo, e assim vai indo, né? E a gente vai vivendo em ciclos, sempre um querendo derrubar o que estava atrás, sempre o filho querendo derrubar ou matar o pai. É a minha visão de vida, né? Que eu acho que vai continuar assim eternamente. Eu lembro que o Walter Murch, eu falei rapidinho, é o Walter Murch, que ele tem um papel importante no desenho de som. Peraí, deixa eu pegar o nome do cabra. Sound design, cadê você? Porque ele faz umas coisas interessantes ali no começo. Tem o barulho da hélice do helicóptero que se mistura com, se eu não me engano, o ventilador do teto. E aí tem um diálogo do Martin Sheen, que ele vai falando eu tô aqui no quarto de hotel enquanto o Vietcong tá lá no mato se embrenhando, se tornando mais forte do que eu, não sei o quê. E aí quando ele tá falando isso, tem alguns sons ali de passarinho, algumas coisas de selva, mas isso passa bem desapercebido. Confesso que a primeira vez que eu vi eu não reparei nessa questão, e é o glorioso, acho que é o Walter Murch mesmo, ou é o Ben Burtt. Eu não lembro. Eles têm nome parecido? Acho que é ele sim. Mas eu tenho uma coisa para falar a respeito disso também. Lá na faculdade, lá no nosso curso, a gente aprendeu que ele inventou o desenho de som, que ele criou junto com o roteirista o desenho de som antes de filmar, e bababá e bububu, e o quanto é importante fazer o desenho de som junto com o roteiro. Aí depois a gente vai assistir aquele documentário, fala que não tinha porra de roteiro nenhum, que era tudo filmado na última hora e que foi tudo sendo feito assim, né, nas coxas, e vai que vai. Aí a gente vai ficar acreditando que esse desenho de som foi feito junto com o roteiro? Eu acredito que foi feito depois. Foi feito Eu acho que assim, vamos remendar isso aqui, vamos dar um jeito nessa porra toda aqui, esse monte de coisa que a gente tem. Vamos juntar isso aqui com aquilo lá, com aquilo acolá, e vai virar um negócio assim assado. Mas eu duvido que esse desenho de som tenha sido pensado antes ali com o roteiro, porque nem roteiro eles tinham. Sim. Ele também provavelmente pegou ali tudo já meio montado e foi criando por cima disso. Ali com o Coppola no meio das Filipinas, não tinha como prever que isso ia acontecer. Eu acho que talvez ele tivesse ali junto, né? E vamos nessa loucura toda, e aí eu dou minha opinião aí no meio. Aí tudo bem. Agora, vim falar que o desenho de som foi pensado, aquilo que a gente aprendeu na aula não foi certo, não. Sim. É uma questão. Eu lembro das nossas aulas, eu aprendi muito com os professores, nada
contra eles, mas muito que a gente aprende não é a realidade. Quando eu fiz poucos projetos, vamos dizer assim, no mercado, é outra coisa. Eu tenho eu acho que os professores, nossa, eu acho que eu vou cortar essa parte, não tem muita noção, né, Experiência. de um set grande, Real. vamos dizer assim. Não é, mas é o que se faz hoje no mercado, vamos dizer assim. Sim, falta essa vivência de mercado, né, para os professores, porque acho que quando alguém decide ser professor é porque vai virar professor e não vai ter essa vivência de mercado. E isso tinha que mudar um pouco nas universidades, a minha opinião, né? Quem deveria estar dando aula lá, pelo menos palestras, convidados, seria gente que está inserido no mercado, senão a gente só tem teoria e... Nheca. Sim, sim. Giovanni vai querer bater na gente, Giovanni, a Ju vão querer cancelar a gente. Mas nessas palestras que é o lugar mesmo. Mas também eu não sei, Fábio, como é que eles entrariam na panelinha de quem está no mercado hoje. Tem essa dificuldade também, né? Claro, você pode procurar, correr atrás, mas também tem as bolhas, né? Talvez tenha a bolha da academia e a bolha do mercado, entre aspas. Mas por isso que eu acho que os cursos têm que ser mais modernos, iguais a esses outros cursos que a gente fez, em que tem um responsável pela teoria e vários convidados que estão inseridos no mercado. Sim. Eles não vão precisar dar o curso todo, mas vão lá dar algumas palestras para a gente, né? Isso é o curso ideal, isso tem que ser pensado muito bem na hora que você estrutura um curso acadêmico, né? E eu acho que falta muito pensar nessa parte e fica muito desfalcado, gente. Eu tenho que admitir que fica muito desfalcado. É diferente de um curso de medicina, por exemplo, que a gente tem lá a teoria, mas ao mesmo tempo a gente vai lá meter a mão na massa dentro do hospital, né? Sim. Nesse ponto, eu acho que algumas escolas técnicas, elas estão um passo à frente aí. Não fazendo jabá, mas já fazendo, eu conheci bastante gente que já veio aqui da entrevista pra gente no Independência ao Corte, que ia no curso deles lá, a cada semestre tinha que se produzir algum curtinho ali, primeiro de 5 minutos, depois de 10, e ia aumentando o tempo. Claro, eu acho que também isso não é perfeito, mas já é uma prática ali. Algumas coisas da prática você não aprende lendo livro ou assistindo aula. Mas também, esse é um arrependimento que eu tenho, que eu acho que eu devia ter por mim mesmo, e eu já sabia que eu gostava da parte mão na massa, a parte técnica, de ter feito mais coisas, de ter pego equipamento lá e sair filmar qualquer coisa, juntar alguém lá, ir atrás da galera do teatro para filmar alguma sketch, alguma ceninha e meter a mão na massa por mim mesmo, não ficar esperando que a faculdade traga essa missão para mim. Sim. Concordo plenamente. Fica... Então, vamos todos fazer igual o Coppola. Pega todo o dinheiro que você tem e vamos filmar. Eu tenho R$5 aqui. Brincadeira. Ai, gente, vocês são demais, meu. E aí? Falta nota. É. Eu vou dar uma nota. Eu não vou dar nota, só tô mediando hoje. Eu não vou dar nota nenhuma. Vai, Felipe. Minha nota, eu vou dar... Não nota, né? São chaves. Aqui eu sou nos apartamentos 406. Eu vou dar 4 chaves, porque eu sou difícil. Porque eu não vou dar 5 chaves facilmente. Mas é um excelente filme, um clássico mesmo. Ele traz ali muitas coisas do ambiente maluco, acho que do que foi na Guerra do Vietnã. Tem o combo ali de Vietnã, né? O M-16, o helicóptero lá, o Huey, que aqui no Brasil a gente chama de sapão, Napalm, e os soldados doidaraço, né? Todo mundo loucão de entorpecentes. Gente, eu tô surpreso. Eu vou dar mais chaves do que o Felipe para um filme de guerra. Para tudo! Foi incrível. Essa foi doideira. Eu vou dar 5 chaves para o filme,
porque independente do processo de produção, eu acho que a obra tem o seu valor como filme, independente de qualquer coisa. Como a primeira pergunta da Bebel o roteiro é fantástico, a ideia de transpor um romance clássico para aquela guerra que tem tudo a ver com isso, a ideia que o filme e o diretor defendem está na raiz de todas as guerras da humanidade, essa insanidade, essa barbárie, essa desculpa de civilizatória. Então, 5 chaves. Olha aí. Nunca antes na história desse podcast. Nunca antes, exatamente, cara. Eu nunca dei 5 chaves, né? Mas e aí tá por cima dá mais chaves que o Felipe no filme de guerra. Isso é icônico. Depois desse momento único, quer dizer, até o momento, momento histórico do Apartamento 406. Muito obrigado se você ficou aqui, teve essa paciência de ouvir nosso podcast maluco aqui. Se curtiu ou se não curtiu, você manda um e-mail. Se você não gostou, se você tem uma crítica negativa para dentro, você manda um e-mail para não quero ouvir sua crítica, @gmail.com. Se você gostou, compartilhe. Compartilhe. Nós estamos no Spotify, no Anchor, no Deezer, no Google Podcasts e no YouTube também estamos lá. É isso aí. Muito obrigado. Falou! Falou! Falou. Yeah.